Som e imagem aqui na Jovem Pan. Vera Magalhães conosco. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo que está aí no estúdio e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta quinta-feira. Ô Vera, hoje faz um ano que veio à tona o escândalo da JBS que tragou o governo de Michel Temer. E essa é uma data que o presidente não vai celebrar, não é, Vera? Ao contrário do que ele celebrou nos últimos dias em relação aos 2 anos do governo. Pois é, a gente falou desde o início aqui, Thiago, que a festa era meio sem razão de ser, né? Não havia um motivo para aquela festa. Ele celebrou conquistas econômicas que depois a gente viu e a gente já vinha acompanhando, não são assim, essa Brastemp, e deixou de lado as questões políticas que fazem com que seu governo seja o mais mal avaliado da história. E isso tem muita relação com essa outra efeméride, essa de hoje. 1 ano da eclosão do escândalo da JBS, que foi quando vieram à tona os termos daquela conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista, um dos controladores da holding JF. Ele foi ao Palácio da Alvorada, todos os nossos ouvintes e internautas vão de se lembrar, e teve aquela conversa nada republicana com Temer, que no primeiro momento se sustentou, e a Procuradoria-Geral da República sustentou na denúncia, que se tratava de um aval do presidente para comprar o silêncio do Eduardo Cunha, já preso, e que então ameaçava fazer uma delação premiada. Desde então, o governo foi tragado de fato para um escândalo político do qual nunca se recuperou. Temer enfrentou 2 denúncias, conseguiu que as 2 fossem arquivadas, mas para isso teve de abrir o balcão do fisiologismo explícito na Câmara e negociar cargos, emendas e todo tipo de benesses aos partidos. O fato é que na população a sua popularidade foi praticamente a zero. Na época do escândalo, ele ainda tinha algo como um pouco mais da metade de impopularidade. Depois disso, nunca mais deixou de ser abaixo de 70% o índice daqueles que reprovam, rejeitam o seu governo. Então, um baque político muito grande que faz com que ele chegue a esse período eleitoral tendo ensaiado ser candidato, mas sem condições de ser. E até o apoio do seu partido, o MDB, passa a ser algo meio tóxico. Os partidos querem o tempo de TV do MDB, querem a sua capilaridade e a sua presença nos estados, mas rejeitam ter o presidente como cabo eleitoral ou presente nos palanques. Então esse é o momento que vive o governo hoje, 1 ano depois do tem que manter isso aí, viu? Vera, e ainda haverá desdobramentos dessa questão, até porque muita delação ainda tem que ser homologada no Supremo Tribunal Federal. Dentro do conhecimento das suas fontes, o que é que você pode nos revelar, Vera? Joseval, os acordos foram homologados pelo ministro Edson Fachin, foram homologados até bastante rápido, e ele autorizou a deflagração de ações controladas e todo o resto que nós vimos em decorrência daquele primeiro grampo. Acontece que o que veio à tona depois colocou em xeque as condições em que esse acordo foi fechado, tanto com o Joesley e o Wesley Batista, quanto com os demais executivos do grupo, Ricardo Saúde, advogado, etc. Teve aquele outro famoso áudio da conversa entre o Joesley e o Ricardo Saúde, que era um executivo da JF, em que eles falam sobre o making off da delação. E dizem lá que contaram com a ajuda do então procurador Marcelo Miller, que era da equipe do Rodrigo Janot, para selar o acordo, para levar aquela gravação até o Janot, que tudo seria mais ou menos montado, mais ou menos esquematizado. Isso levou a que o próprio Janot pedisse a prisão do seu ex-auxiliar, que deixou a Procuradoria para atuar num dos escritórios que faziam a leniência da JF, portanto uma relação bastante espúria, e levou a que ele pedisse inclusive a anulação dos acordos dos irmãos Batista. A Raquel Dodge reforçou isso, pediu o mesmo. E agora está na mão do relator Edson Fachin decidir se anula os acordos, mesmo mantendo os inquéritos posteriores e as provas, ou se mantém os termos dos acordos. Vamos lembrar, esses acordos foram extremamente vantajosos para os irmãos Batista, incluíam até perdão judicial.
Então, agora o que está em jogo é se eles vão continuar sendo beneficiados, e eles apresentaram uma série de novas provas, adendos, na tentativa de manter o acordo, ou se esse acordo vai ser anulado. Eu acho que isso seria até mesmo didático, Joseval. Eu acho que o Instituto da Delação Premiada é algo muito importante para o Brasil, foi fundamental para que a gente mudasse de patamar no combate à impunidade, mas uma delação assim montada, com esse tipo de dúvida sobre a sua lisura, coloca em xeque todo o Instituto. Então, eu acho que seria didático e profilático que o STF revisse esses benefícios, punisse os irmãos Batista pela delação armada e que, a partir de agora, se tivesse mais critério na exigência de provas de corroboração, nos termos oferecidos aos delatores, perdão judicial em toda e qualquer ação, fora essa em que ele está colaborando, não me parece algo razoável de se aceitar. Então, eu acho que teria um caráter aí didático e benéfico para as investigações se essas da JF fossem sim anuladas. A análise de Vera Magalhães aqui no nosso Jornal da Manhã. Vera, você volta ao longo da nossa programação, estaremos te acompanhando. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo Jornal da Manhã para vocês.